E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então a gente está aqui agora no segundo videozinho dessa aula. A gente vai falar então, continuar falando sobre o finalzinho da outra aula, né? Que era sobre as proteínas. E a gente vai começar a falar também sobre os micronutrientes, certo? As vitaminas e os sais minerais. Então, nessa aula eu preciso finalizar o conteúdo de macronutrientes para começar o conteúdo de micronutrientes, beleza? Então, a gente vai começar aqui falando das proteínas, beleza? Que é, como eu acabei de dizer, o finzinho da outra aula lá dos macronutrientes. Então, as proteínas são biomoléculas que elas são as mais abundantes no nosso corpo, certo? 50 a 80% do nosso peso seco vai ser aí de proteínas, beleza? Elas são compostas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, beleza? Então, a gente vai ter aí nessa composição das moléculas de proteína, ligações entre carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, beleza? Que nem essa daqui que está aparecendo para vocês aí, mostrando um exemplo de proteína, beleza? É bem similar às cadeias de carboidratos que a gente estudou na outra aula, beleza? Então, se os carboidratos eles tinham, então aí o componente básico deles, lembra lá da glicose que se ligava com outra glicose para poder formar as cadeias? Nas proteínas a gente vai ter aí numa analogia as cadeias de aminoácidos, beleza? Que nem esse que está aparecendo aí para vocês, ó. Um átomo de hidrogênio, né, ligado a um grupo de carboidratos, né, um grupo carboxila, uma outra cadeia ramificada e um grupo de amina básico, que daí, né, como o próprio nome diz, vai formar um aminoácido, beleza? Mais uma vez, volto aqui a dizer, o pessoal da química muito provavelmente vai dizer, se aprofundar muito mais nesse assunto, né, e explicar para vocês como que funcionam essas ligaçõezinhas aqui entre os carboidratos, as ligações duplas com oxigênio, por que essas ligações são simples ou são duplas, tudo isso o pessoal da química vai explicar para vocês de forma muito mais didática do que eu tenho aí a certeza disso, beleza? Também temos aí na ligação entre as proteínas as ligações peptídicas, né? E o que isso quer dizer? Proteína e gordura, eles funcionam ali, estão ligados, né, entre si de formas muito muito íntimas, né, uma com as outras. E as ligações peptídicas, elas ajudam aí, né, nessa ligação entre gordura, proteína, tem as ligações de água, né? Aqui você pode ver, então, nesse slide aí, mostrando a ligação de uma cadeia com a outra, produzindo a água, beleza? Por quê? Proteína, ela, além de se ligar muito bem com lipídios, né, com as gorduras, elas se ligam muito bem também com água. Não é à toa que o nosso músculo, né, os nossos músculos do nosso corpo, são constituídos basicamente de 80% de água, beleza? Aqui mais um exemplozinho, né? Então a gente tem aí os aminoácidos, né? As cadeias se ligando entre si. Aqui a gente tem um benzeno. Pessoal da química, digo mais uma vez, vão com certeza explicar para vocês muito melhor como que funciona essa ligação aqui de benzenos, beleza? E a gente tem aqui, então, as carboxilas, as raízes aminas, são todas ligações que a gente vai ter presentes, então, aí nos aminoácidos, que são os componentes básicos das proteínas, beleza? Então, as funções dela, né? Transporte de nutrientes acontece pela hemoglobina, certo? A hemoglobina, como a gente viu lá na aula anterior, ela transporta... Lembra lá que ela carrega consigo, junto no carrinho, bastante oxigênio? Ela é responsável por transportar o oxigênio pelo nosso organismo, certo? Ela
A hemoglobina é a célula sanguínea do glóbulo vermelho, né? Pode ver nessa imagem aqui de baixo que está bem fraquinha aqui, mas acho que dá para ver, né? Tá escrito aqui glóbulo roxo, que está em espanhol e quer dizer glóbulo vermelho. E o transporte, então, de nutrientes e principalmente de oxigênio acontece pela hemoglobina, beleza? A hemoglobina, então, é um tipo de proteína. Ela também trabalha aí na parte de defesa, através do carregamento dos nossos anticorpos, né? Então, quando a gente tem alguma invasão aí por um micro-organismo que não deveria estar acontecendo, é a função das proteínas carregar esses anticorpos para atacar aquele agente invasor, beleza? Então, no próximo slide, a gente tem aí também o processo de síntese de proteínas, beleza? Assim como a gente viu na outra aula, que acontecia também com carboidrato, que acontece com os lipídios. Em último caso, certo? Quando não temos reserva de carboidrato para obtenção de energia, reserva de lipídios, né? Num caso extremo aí de inanição, por exemplo, a gente vai ter a síntese da proteína para obtenção de energia. Mas não só isso também. A síntese de proteína ela está acontecendo em todo momento no nosso organismo. É um processo contínuo, beleza? Se dá aí pela restrição de aminoácidos essenciais, ou seja, um desequilíbrio na síntese proteica, beleza? E daí o que acontece? As proteínas elas são destruídas e são produzidas ao mesmo tempo, certo? Mesma quantidade de proteínas que está acontecendo ali está sendo destruída por algum motivo, por envelhecimento, por falha na replicação dessa proteína, ela, a mesma quantidade, vai ter que ser produzida, beleza? Aqui a gente tem aí um exemplozinho nessa imagem de um processo de geração de proteínas, né? Então a gente tem o DNA e a diferenciação celular aí na transcrição e na tradução do DNA. Um monte de coisa acontecendo aqui. Mais para frente vocês vão entender muito melhor o que está acontecendo nesse processo, certo? A gente vai ter aí uma aula, acho que a Sabrina ou qualquer outro pessoal da bio vai acabar dando essa aula de duplicação e replicação de conteúdo genético, DNA, RNA e tudo mais, beleza? Aqui eu dei um exemplo aqui da cascata de coagulação sanguínea, certo? Então as proteínas elas estão trabalhando também nessa cascata de coagulação, é ela, né, que leva o colágeno para formar. Então, por exemplo, a gente teve uma lesão, certo? Em determinada. Você cortou a mão, por exemplo. Então, aquele corte não pode ficar aberto, porque senão o sangue vai ficar vazando e você vai morrer sem sangue no corpo, certo? A lesão ela precisa ser fechada. É o transporte de proteínas, né, pela cascata de coagulação, que vai começar a fechar, fazer o tamponamento daquele corte, certo? Daquela lesão. Pelo colágeno, como está aqui, vocês podem ver que está bem circuladinho aqui. E esse colágeno vai fazendo uma série de eventos, que nem a adesão e agregação de plaquetas, né, ali na parede daquele corte, liberação de um monte de outras substâncias que vocês não precisam saber o nome, eu só coloquei realmente essa imagem aqui para vocês saberem que acontece uma série de eventos, certo? Quando a gente tem algum tipo de lesão ali onde for, né? E vai se agregando um tipo de proteína. O colágeno, como está aqui riscadinho, né, circulado, ele é um tipo de proteína, uma proteína muito simples, muito primordial, mas que serve para ir aí fechando essa ferida que vai estar aberta, certo? Não só em lesão vascular, como qualquer tipo de lesão endotelial e de pele, dentro da gente mesmo, em órgãos e tudo mais, beleza? Então, a cascata de coagulação sanguínea serve aí para ser como se fosse um pré-operatório, vamos dizer assim, certo? Como se fosse uma pelezinha muito fininha, muito sensível, que vai servir para estancar esse sangue
que está ali jorrando, vazando do nosso corpo, beleza? Mais para frente, vamos para frente aqui, que para trás vem gente. Então, as consequências das carências de proteína, né? A gente tem que falar também um pouco disso. Então, se você é uma pessoa vegetariana, por exemplo, que não come carne, ou uma pessoa vegana que não come nenhum insumo de origem animal, né? Então você tem aí, provavelmente, se você não faz um acompanhamento nutricional e médico, você tem uma ingestão aí, se você não usa suplementação proteica, você tem uma injeção muito baixa de proteínas, certo? E daí, as proteínas, elas estão intimamente ligadas com o processo de liberação do nosso organismo de tudo aquilo que não presta, certo? Que é tóxico, pela urina, certo? A urina nossa é totalmente carregada de nitrogênio, como a maioria de vocês devem saber. Se não sabe, fiquem sabendo agora. E essa excreção, ela fica comprometida, certo? A pessoa começa a não liberar na urina aqueles componentes que são tóxicos para o nosso corpo. Até o ponto em que a gente tem aí uma situação totalmente crítica, certo? Por quê? Aquela substância que deveria ser excretada no nosso organismo está ali circulante, certo? E vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai acontecendo esse monte de coisa aqui, ó. Que nem o edema, que é o inchaço, certo? Deteriorização de tecidos, começa a acontecer um monte de processos de origem muscular. E as pessoas, por exemplo, começam... Às vezes ela encosta em algum lugar, dá uma batidinha um pouquinho de leve, e você vai ver a pessoa já fica toda roxa, por exemplo, certo? É um dos sintomas da falta de ingestão de proteína no nosso organismo. Óbvio, se você não faz um acompanhamento médico, nutricional, se você não toma suplementação e tudo mais. Por isso que é extremamente importante para pessoas que são veganas, vegetarianas, de fazerem esse acompanhamento. Porque quando você faz o acompanhamento nutricional e médico, você tem ali seus exames todos em dias, todos muito bem controlados, o nível de proteína, certo? Então, quando vê que está caindo muito, para não acontecer essa cascata de problemas aí, né? O médico ele vai suplementando proteínas e todas as vitaminas e sais minerais que junto também acabam faltando. Então, atenção aí, pessoal, que é vegetariano e vegano, para vocês não chegarem nesse ponto crítico aí, que dentre outros, né, o inchaço, deteriorização dos tecidos, esteatose hepática. Então, a parte de rins começa a não funcionar muito bem, você não começa a filtrar, né, todos essas toxinas do nosso organismo, dermatoses, certo? Baixa da resposta imunitária do nosso corpo, a pessoa começa a ficar mais suscetível a ter algum tipo de doença aí oportunista. Acontece a perda de peso também, porque a ingestão baixa de proteínas vai interferir no processo de metabolização dos carboidratos e dos lipídios, como a gente viu na outra aula, para vocês verem como é complicado toda essa situação da baixa ingestão de proteínas. Então, nosso organismo ele é extremamente inteligente, digo aqui mais uma vez. Para chegar no ponto de o nosso organismo ter que tirar energia de proteína, porque a situação está muito complicada, certo? A digestão das proteínas, então, aí ela é ingerida, certo? Depois ela é desnaturada, ela perde a estrutura e é digerida, né, de fato, ali, absorvida pelo pH ácido do nosso estômago. Lembra lá das cadeias de carboidratos, que eram uma bolinha, contra bolinha, que iam formando cadeias imensas? É assim que funciona também com as proteínas aqui no caso delas. Só que nesse caso não vai ser de glicose com glicose a cadeia, vai ser de aminoácido com aminoácido, certo? Então você vê aqui nessa imagenzinha didática aqui, ó, primeiro ele tá um bolinho todo embolado ali, todo virado, e depois da desnaturação, da perda da estrutura, você vê que ele já está de forma mais linear, certo? Ele já está mais fluido.
Depois, mais para frente, quando vai ser absorvido pelo organismo, cada uma dessas bolinhas se desliga uma das outras e é absorvida dentro do nosso organismo. Beleza? O nitrogênio na forma de proteínas é extremamente importante para o nosso organismo, beleza? Hidrólise de proteínas e aminoácidos. Então, isso são todos processos que acontecem na fase de digestão aí da nossa proteína no nosso organismo, beleza? Atentem-se aí para as enzimas proteolíticas, próteo de proteína e líticas de quebra, certo? Então, são enzimas que participam da quebra de alguns tipos de proteínas, certo? Elas se localizam aí nos estômagos, não, né? A gente só tem mais no estômago, no pâncreas e ao longo de todo o intestino delgado, beleza? Então, essa proteína ela vai entrar aqui pelo estômago, essa bolsinha aqui que eu estou circulando aqui na imagem agora é o nosso estômago. Aqui já começa o processo de absorção, certo? Das proteínas. E ela passa aí pelo intestino delgado. O intestino delgado ela tem essas paredezinhas aqui, ó, que parece umas dobrinhas, certo? Isso daqui é para aumentar a área de absorção dos nutrientes, certo? Se a comida ela passasse direto por aqui numa parede única, ela não seria tão bem absorvida do que ela entrando por aqui, certo? Passando por isso tudo. Então, essas enzimas proteolíticas, né, de quebras das proteínas, elas agem em todo o trato gastrointestinal, certo? Trato gastro de estômago e intestinal de intestino mesmo, beleza? Então, ao longo de todo o processo, vão sendo liberadas enzimas que vão quebrando aí as proteínas, vão quebrando os carboidratos, os lipídios, e esse processo é um processo contínuo, ele não acontece somente no trato gastrointestinal, por exemplo. Voltando um pouquinho lá atrás, com os carboidratos, a quebra do carboidrato, eu não lembro se eu me disse na outra aula, mas ela já começa na saliva, na nossa boca, certo? E as proteínas, elas são digeridas, então, principalmente aí no trato gastrointestinal, beleza? Com isso, então, a gente fecha aí o assunto de proteínas. É importante vocês saberem que as proteínas são aí última opção de fonte de energia. A primeira, longe de tudo isso, com certeza vai ser o carboidrato, aquela energia rápida que a gente precisa para fazer atividades de explosão, para manutenção da atividade cerebral. Lembra que eu contei lá na primeira aula? Como segunda opção, a gente tem as reservas, né, de energia que estão nos nossos lipídios, nas células adiposas. E, em último caso, quando a gente passa por um período muito grande de privação, a gente vai ter, então, aí a digestão das proteínas para obtenção de energia, beleza? Muito bem, então. Aqui agora, para finalizar e arrematar a nossa aula de nutrientes, a gente vai falar sobre os micronutrientes, que é um assunto bem tranquilo, bem de boa, dá para aprender rapidinho e serve de base para algumas questões do Enem, beleza? A gente vai ter aí, no final disso tudo, uma listinha de exercícios. Não é obrigado a resolver, mas ajuda bastante a fixar um pouco do conteúdo que a gente viu até aqui, beleza? Então, vamos começar aí pelas vitaminas, ó. As vitaminas, então, fazem parte do grupo dos micronutrientes. São substâncias que estão presentes em quantidades muito menores do que os macronutrientes, certo? Mas que têm funções muito específicas, como, por exemplo, o ferro, certo? O iodo, selênio, manganês. São substâncias lá da tabela periódica mesmo, sabe? Os componentes da tabela periódica são esses átomos que a gente precisa rodando aí no organismo para participar de alguns tipos de funções muito, muito específicos, beleza? O ferro, por exemplo, encontrado em
fontes de origem animal, principalmente, certo? Então, carne, proteína, carrega consigo muito ferro. A gente tem também o ferro do tipo vegetal, que não é aí tão eficaz, certo? Mas ele também é absorvido, tá? Encontrado principalmente aí nas verduras verdes escuras, beleza? Selênio, manganês, tá encontrado principalmente nos amendoins da vida, nas nozes, nas oleaginosas, certo? E o iodo é a maior fonte de iodo que a gente tem é produtos de origem que vem do mar, beleza? Então eles são os micronutrientes, né? Dão suporte às funções fisiológicas, à manutenção, crescimento, desenvolvimento e reprodução da nossa espécie. A ausência delas causa síndromes e deficiências específicas, certo? A anemia, quando você... desculpa. A anemia, quando você tem aí a privação do ferro, né? Pode causar um tipo de anemia, porque o ferro é responsável por carregar determinadas coisas no nosso organismo, que sem elas a gente não consegue viver de forma correta, certo? Então, se você não tem o ferro sendo carregado, você tem um tipo de anemia. Os micronutrientes, galera, eles podem ser classificados também em lipo e hidrossolúveis, certo? Sempre que você vê esse prefixo aqui, lipo, é alguma coisa ligada à gordura, beleza? Assim como os hidrossolúveis, certo? Esse prefixo hidro aqui está ligado à água. E o solúvel está ligado em solução mesmo. Eles são se desfazem ou em óleo ou em água, beleza? E eu já fui quase até o final da apresentação. Então, os lipossolúveis são vitaminas insolúveis em água, eles não têm afinidade por água, mas são extremamente solúveis em lipídios ou solventes orgânicos aí que tem na sua composição algum tipo de gordura, beleza? Ao cargo de que a gente tem aí as principais representantes do grupo de lipossolúveis, as vitaminas do grupo A, D, E e K, certo? Os retinóis da vida, os calciferóis, os tocoferóis, fitomenadiona, filoquinona, menadioma e menaquinona. Precisa saber esses montes de nomes feios aí? Não precisa. É interessante você só bater o olho e saber mais ou menos, um retinol, esse nome feio aí, filoquinona, você sabe que é algum tipo de vitamina lipossolúvel, beleza? Que faz parte do grupo das vitaminas A, D, E e K, beleza? E os micronutrientes, a gente vai ter também aí as vitaminas hidrossolúveis, que são as do complexo B e AC. O Azinho tá pequenininho aqui, mas as do complexo A também entram aí. E acho que eu falei besteira aqui, hein, pessoal? São as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Esquece a vitamina A. A vitamina A é das lipossolúveis, tá? Desculpa aí a falha técnica. Então, elas são solúveis em água, certo? Ou componentes que levem água na sua estrutura, beleza? Então, a gente tem aí como principais representantes do complexo B, a tiamina, riboflavina, niacina, o ácido pantotênico, certo? Extremamente importante aí para a cascata de coagulação, piridoxina, biotina, o ácido fólico, extremamente importante para as grávidas, beleza? Processo de gravidez aí, o ácido fólico ele é muito importante. A cobalamina, que é a vitamina B12, certo? Então, a vitamina B9, B12 são muito importantes para as grávidas, beleza? E a vitamina C, que caso você não saiba, muita gente não sabe, mas o nome da vitamina C é ácido ascórbico, beleza?
Inclusive, tem uma história muito interessante sobre a vitamina C, que a falta dela causa escorbuto. Escorbuto é uma doença que os marinheiros, na época dos grandes descobrimentos, eles começavam a ficar muito tempo, né, em mar. E no mar a gente não tem aí uma série de alimentos, né? Tem mais... se você não levar o alimento da terra, você não vai conseguir colher coisas no meio do mar, beleza? E o escorbuto, ele acontece pela deficiência da vitamina C. E olha só para você ver quais os tipos de fonte de vitamina C que a gente mais tem por aí. A laranja e o limão, beleza? Então, o ácido ascórbico, ele é a vitamina C, se encontra na laranja, limão ou todas as famílias, né, envolvidas aí, tangerina, bergamota e tudo mais. E a falta desse ácido, ele causa o escorbuto. As pessoas elas começavam a perder os dentes começavam a cair, descolar da gengiva pela falta desse ácido ascórbico, tá? Então tá aí uma curiosidade para você, caso você não saiba, que o ácido ascórbico é a vitamina C e que a deficiência dessa vitamina, que é extremamente importante para a nossa resposta imunitária, causa aí escorbuto e, dentre, né, outras coisas, a perda dos nossos dentes aí. A pessoa fica banguela, beleza? Bom, o ácido ascórbico aqui, como eu disse, então. Aqui foi um slide duplicado, sem querer. Desculpa aí, pessoal. E tem essa chargezinha aqui no final, porque eu sou muito idiota e adoro colocar uma chargezinha, né? A bananinha perguntou pro tomate o que o tomate foi fazer no banco. E o tomate disse que foi tirar aí o extrato, beleza? Pessoal, nossa aula finalizou aqui, então, a parte de nutrientes que vocês precisavam saber, principalmente dos macronutrientes, certo? Se dessas duas aulas, né, desses dois assuntos, você não conseguiu absorver muita coisa, volta lá na outra aula e assiste principalmente a absorção de macronutrientes, beleza? Principalmente de carboidratos e lipídios. Não é um assunto que cai tanto assim no Enem e nos vestibulares da vida, mas que é extremamente importante você saber para você ter de respaldo aí para resolver outros tipos de questões, certo? É um assunto bem importante pelo metabolismo aí desses tipos de nutrientes, beleza? Nossa aula então termina aqui. Eu vou liberar a lista de exercícios no Drive do cursinho. Quem quiser faz, quem não quiser não precisa fazer, eu não vou obrigar, obviamente. Se você tiver alguma dúvida, qualquer uma delas que seja, pode entrar em contato comigo pelo grupo do cursinho no WhatsApp. Se você não souber como entrar no grupo do cursinho no WhatsApp, comenta aqui nesse vídeo perguntando. De algum jeito, a resposta da sua dúvida vai chegar até você, beleza? Então é isso. A gente se vê em breve com outro assunto de biologia, certo? Provavelmente eu vou dar a próxima aula sobre botânica. Vamos falar um pouquinho das plantinhas. E a gente se vê por aí, beleza? Valeu, até mais!